Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 8/11, atualizando as últimas notícias do Malvadão. Pessoal, o Mengão que entra em campo contra o Santos amanhã pelo Campeonato Brasileiro, não pode derrapar, tem que garantir os 3 pontos contra o Santos, porque o Palmeiras já deu uma disparada na liderança, então o Flamengo tem que fazer o dever dentro de casa. Pessoal, confira aqui todas as notícias, escalação, quem tá voltando e, claro, né, tudo do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde para você, Globo Esporte na área para animar o seu sábado. Já já vamos falar da briga de Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão. Antes, o Vasco, que de olho no 5º lugar do Brasileirão. Amanhã tem Flamengo e Santos às 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. No desejo pelo título, vale até torcer pelo rival Fluminense? Time da minha mãe, espero que ganhe do Palmeiras, né? Espero que ganhe para poder ajudar o Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum nos 7 jogos dos times até o fim do Brasileirão. Uma coincidência que pode deixar a disputa do título ainda mais equilibrada. Os mesmos rivais são o Fluminense, busca vaga na fase de grupos da Libertadores, o Mirassol, 4º colocado, sensação do campeonato, o Santos, na luta contra o rebaixamento, o Ceará e o Atlético Mineiro, de campanhas discretas no Brasileirão. Eu acho que o Atlético Mineiro pode ser o fiel da balança, né? Pela qualidade que o Atlético tem, né? E tendo jogadores decisivos, né? Aquele Hulk, ele é danado, hein? Aquele Hulk não é mole, não. Agora o Hulk vai enfrentar o Flamengo também, né? E aí? Mas não vai dar pro Hulk, não. Não vai dar. Não vai dar. Não tem chance com o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar todas, não podemos mais pensar em perder. Amanhã o Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã. E o Palmeiras joga fora de casa contra o Mirassol, invicto como mandante no Brasileirão. Cara, eu acho que o Mirassol vai cometer esse crime aí, ou vai empatar ou vai ganhar do Palmeiras. Acho que essa briga vai até a 38ª rodada. Dificilmente acho que vai ter uma distância entre os dois. É lógico que você tem que levar em consideração que os critérios de vitórias, eles podem ser determinantes. Na tabela, o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais que o Flamengo. Com isso, o time do Felipe Luiz precisa de 2 rodadas para ultrapassar o atual líder. Nada que tire a confiança dos rubro-negros. Bota fé no Flamengo. Porque é aquela coisa, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Lembrando que mesmo que o Flamengo ganhe e o Palmeiras perca, o time do Abel continua na liderança pelo número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Como disse o Maestro Júnior, essa briga deve ir até o fim do Brasileirão e ainda tem a final da Libertadores também com Flamengo e Palmeiras. Uma baita rivalidade. Globo Esporte chegando ao fim, obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você. Beijo. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias e informações no Malvadão. Pessoal, Mengão aí que ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha dado uma derrapada na última rodada e deixado o Palmeiras abrir 3 pontos de vantagem, ainda está lá brigando pelo caneco do Brasileirão. Pessoal, o Flamengo entra em campo amanhã às 5h30 da tarde contra o Santos, que foi adversário do Palmeiras e perdeu para o Palmeiras por 2-0 e agora é adversário do Flamengo. O Flamengo tem que fazer o dever de casa. Não tem mais como o Flamengo ficar deixando escapar pontos dentro de casa, fora de casa. Isso tem que acabar. Se quiser só pensar em ser campeão, o Flamengo tem que mudar a postura dele dentro de campo. Deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Bora pro conteúdo. As informações, como eu disse aí na minha introdução, o Palmeiras venceu o Santos 2-0. Achei até que o Santos competiu mais do que poderia, mais do que eu imaginava.
mas o Palmeiras, de maneira, digamos, tranquila, passou pelo Santos dentro do Allianz Parque e agora está líder absoluto, 68 pontos, e o Flamengo, vice-líder, tem 65. O Flamengo tem que abrir o olho, tá? O Cruzeiro está ali logo atrás com 63 pontos. Lembrando que Palmeiras e Flamengo têm 7 jogos ainda a disputar. Eles têm um jogo a menos que os demais, no caso o Cruzeiro ali que briga com eles pelo título do Brasileirão. Porém, a vida do Flamengo ficou muito difícil, galera. Até falei sobre isso hoje lá no SBT. Eu mencionei o seguinte: o Palmeiras já é campeão? Claro que não dá para cravar isso. Mas a vida do Flamengo ficou muito complicada com a vitória do Verdão sobre o Santos. Hoje o Palmeiras tem 3 pontos na frente do Flamengo, com 2 vitórias a mais. E esse é o critério de desempate. Na prática, o Flamengo teria que tirar 4 pontos do Palmeiras nessas 7 rodadas. Diante do que a gente vem observando do Flamengo e do Palmeiras, o que eles jogam no Campeonato Brasileiro, é muito difícil de ver a equipe do Abel Ferreira tropeçar tanto e o Flamengo vencer quase todos os jogos. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo é um time ruim? Não. O Flamengo é um bom time. Tem o melhor ataque, melhor defesa, é o melhor mandante, é o melhor visitante, mas o Flamengo comete erros e tropeça nas próprias pernas nessa competição, algo que o Palmeiras não faz. Você não vê o Palmeiras perdendo pontos bobos. O Palmeiras, ele perde para o Flamengo, ele perde para o Cruzeiro, em jogos, digamos assim, que é aceitável perder. Já o Flamengo não. Comete lambanças contra o Santos no primeiro turno, comete lambanças contra um Fortaleza, recentemente, contra o Grêmio dentro de casa, contra o Vasco da Gama no primeiro turno e no segundo turno, comete erros como foi contra o São Paulo, entregando um gol aos 3 minutos, depois o Gonzalo Plata comprometendo toda a partida, sendo expulso de uma maneira extremamente juvenil, para não dizer uma outra palavra. Então, pessoal, é óbvio que dá para conquistar o título, mas ficou muito difícil por conta disso tudo que eu falei. Inclusive, o próximo jogo do Flamengo é contra o Santos. No primeiro turno, vocês lembram como é que foi o jogo? Só faltou os jogadores do Flamengo e o técnico Felipe Luiz estenderem um tapete vermelho para o Neymar. Foi ridículo, parecia um amistoso, sei lá, algo festivo, parecia aniversário do Neymar, sabe? Aquele, tipo pelada do Zico que rola no Maracanã todo ano, todo mês de dezembro tem lá a pelada do Zico, que é maravilhoso, inclusive, e todo mundo estende o tapete vermelho ao galinho, e com razão, tem que estender mesmo, porque o cara é F, para não dizer outra palavra. Agora, no primeiro turno, não era amistoso. Era uma partida que valia 3 pontos e parecia que eles, sabe? Ai, é meu ídolo. O Wallace que bateu de frente com o Hulk, Lianco, ai, é meu ídolo. O Felipe Luiz, ai, abraçando. Gente, não é assim. Jogo é jogado. E o Neymar vai jogar. O Santos já divulgou a lista de relacionados. O Neymar está presente, foi preparado para esse jogo. Vale 3 pontos. Quer tirar foto com ele, depois no vestiário você tira. Quer pedir autógrafo, depois você pede. Agora, durante o jogo, tem que jogar. A postura tem que ser a mesma que o Samuel Xavier do Fluminense teve diante do Neymar, botando o dedo na cara. O jogo é jogado. Não é porque ele é ídolo que, ai meu Deus, não posso encostar. Ai, passa, Neymar. Não é assim não, gente. Vale 3 pontos. O Flamengo está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E essa postura tem que ser cobrada pelo líder, Felipe Luiz. E ele deu um exemplo ruim no primeiro turno. Algo que eu mencionei na ocasião, faz parte do processo, ele está aprendendo ainda. Primeiro ano dele de carreira como treinador, vai cometer erros, e eu espero que ele tenha aprendido com o erro lá do primeiro turno. E por falar em cobrar, bastidores do Ninho do Urubu, a diretoria do Flamengo cobrou os jogadores pelo excesso de cartão vermelho. O que está acontecendo? E de fato, vem acontecendo bastante. Danilo, um cara extremamente experiente, foi expulso contra o Bahia, prejudicou demais a equipe do Flamengo naquela derrota. O Wallace foi expulso ao levar 2 cartões amarelo em curtíssimo espaço de tempo, ele tinha acabado de entrar. Gonzalo Plata nem se fala, foi expulso 3 vezes. Eu vou ser bem sincero, a primeira expulsão dele na Libertadores foi injusta, tanto é que o cartão foi retirado. A segunda, eu também não expulsaria, mas concordo com quem diz que ele deu margem. Mentira, não sei se concordo não. Reagido de uma outra maneira, isso eu concordo.
Agora, dizer que ele deu margem, sei lá, enfim, futebol tem contato, mas eu acho que, como ele já sabia o que estava acontecendo, Libertadores e tal, como queriam prejudicar o Flamengo, de fato ele poderia ter tido uma outra reação, ter rolado no chão, mas, enfim. E aí, ele fez o que fez contra o São Paulo, aquilo ali para mim é inadmissível e é óbvio que a diretoria fez certo ao cobrar os jogadores, porque não dá para pôr em risco a temporada inteira em momentos como esses, como teve do Gonzalo Plata, como teve do Alacian, como teve do Danilo, enfim. E aí os jogadores foram cobrados pela diretoria do Flamengo em relação a esse excesso de cartões. A gente trouxe aí no último vídeo, o Flamengo tem 9 cartões vermelhos na temporada, sendo que na temporada passada eram apenas 5, nesse determinado momento do ano, até o dia 5 de novembro. Então, isso tem que melhorar, porque, mas o Flamengo ganha com a menos. Gente, não é assim, jogar com a menos é muito mais difícil, né? Pelo amor de Deus. Isso a gente não precisa dizer, não vamos entrar nessa de que Flamengo, quando joga com a menos, joga melhor. Não, não é assim, tá bom? Tanto é que sofreu empate contra o São Paulo. O Pedro, galera, o Pedro avançou, a gente trouxe a informação aí que ele voltou a correr em volta do campo, sem a bola, e ele volta a treinar com o elenco na próxima semana, pelo menos. Esse é o planejamento do departamento médico do Flamengo. O atacante vem fazendo atividades no campo ali, como eu disse no último vídeo, de maneira individual, porque ele não pode ter contato, atrito com o braço fraturado. E na semana que vem inicia o trabalho mais forte com os jogadores, ainda sem muito impacto, obviamente, mas pensando nesse processo de evolução aí, para ele ficar pronto à disposição do Felipe Luiz para o grande jogo do ano, no dia 29 de novembro, a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, que será em Lima. Sem Pedro, sem Gonzalo Plata suspenso, porém, o retorno do Bruno Henrique. E aí a gente enxerga que o Bruno Henrique vai ser, digamos, esse centroavante do Flamengo. Ele já vinha sendo, mesmo dizendo publicamente que não queria mais exercer essa função, mas sem o Plata a gente entende que é o Bruno Henrique, e o Pedro já disse que não está à disposição. E aí, o provável time do Flamengo com os jogadores à disposição: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, porque o Léo Ortiz continua fora por conta do problema no tornozelo dele. Então, repetindo, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse aí é um provável time. Concordo que o Samuel Lino tem que ser titular. Carrascal não jogou bem contra o São Paulo, acho muito por conta das dores, porque ele jogou no sacrifício, inclusive ele foi convocado para a seleção colombiana de maneira oficial, saiu a lista aí, e o Carrascal está convocado, nenhuma surpresa, vem jogando muita bola com a camisa do Flamengo, e na ausência do Jorginho, também lesionado, o Saul é o reserva imediato ali, não vejo por que botar. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia do Mengão. Flamengo e Santos, dicas, palpites e chances no Brasileiro. Dominante quando recebe o Santos pela Série A, Flamengo precisa da vitória para manter sua perseguição ao líder Palmeiras e aumentar suas chances de título. O Flamengo é dominante quando mandante contra o Santos pela Série A. Desde 2006 venceu 10 vezes, houve 4 empates e 4 vitórias do Santos, que venceu como visitante 2 dos últimos 3 confrontos pelos pontos corridos. Ainda invicto em casa, o Flamengo segue sua perseguição ao líder Palmeiras, que tem 3 pontos e 2 vitórias de vantagem. O Flamengo está com o segundo melhor desempenho caseiro, com o melhor ataque caseiro de 39 gols e média de 2,44. E a melhor defesa, 6 gols sofridos, 0,38. Não sofreu gol em 11 dos 16 jogos em casa. Melhor marca defensiva montante. E aqui estão, né, pessoal? O Santos, né, tem a 11º desempenho como visitante, com o 8º ataque, 15 gols, defesa forasteira de 27 gols sofridos, só não sofreu gol em um dos 16 jogos fora. O Flamengo é o terceiro mandante que mais finaliza e tem a segunda maior eficiência caseira. O Santos sofreu em média 14,7 finalizações por jogo fora de casa e sofreu um gol a cada 8,7 conclusões contrárias. A equipe santista entrou ao final da rodada passada no Z4, que leva para a Série B,
mas seus números indicam que a história pode ser completamente diferente. Por isso, uma reviravolta em seu desempenho pode começar a qualquer momento. Vojvoda espera que seja com o retorno de Neymar à equipe. Desde que Vojvoda assumiu como treinador da equipe na rodada 12ª em diante, na média de 11 jogos, o Santos tem a quarta maior posse de bola, quando a perde é o time que mais faz desarmes, que somado às faltas que comete e torna a segunda equipe com mais ações de combate. Como consequência, é o segundo time que mais fez finalizações, o terceiro com mais finalizações certas e o quinto que menos sofreu. Tudo isso é em uma única equipe. Se os dados fossem apresentados para que tentassem adivinhar a qual time se referem, talvez ninguém pensaria no Santos. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.